Eu sou o Paulo Aguiar, paulo.iar no Instagram, creator e cofundador do Cria. Estou usando um moletom preto com uma estampa de tubarão, uma calça cinza, tênis preto, boné preto e óculos pretos também. Sou um homem branco de barba. Eu gosto muito de comparar as pessoas com a inteligência artificial atualmente, assim, que são os LLMs, né? Eles são alimentados por dados que eles foram treinados, assim como nós somos alimentados pelas referências e repertório que a gente tem e com base nisso a gente cria. Então, consequentemente, quanto melhor forem os dados, melhor forem as experiências que a gente viver, naturalmente, mais material criativo a gente vai ter para poder criar coisas novas. E eu acho que talvez um dos pontos mais importantes hoje é desenvolver repertório criativo, consumindo obras criativas para naturalmente ter um bom gosto, que é algo totalmente subjetivo, mas está muito ligado na minha visão de pensamento crítico. Então, quanto mais você consome material de qualidade, melhor vai ser o seu pensamento crítico. Inclusive, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem para os jovens profissionais hoje. Eu acho que o desafio entre qualidade e quantidade, ele existe muito antes da inteligência artificial, e agora ele ficou ainda mais intenso, dado que com as ferramentas de IA a gente consegue criar quase qualquer coisa numa velocidade muito grande. Mas não é só porque a gente pode que é bom. Então, aí que entra novamente o pensamento crítico, e eu acho que essa profundidade, ela está muito conectada com um propósito, que é o começo de tudo, que é por que você está fazendo o que você está fazendo, e esse pensamento crítico lá no final de entender se o que você está fazendo entrega e colabora para o propósito que você elencou lá atrás. Trazer essa profundidade para trazer mais qualidade para o trabalho está muito conectado com saber exatamente o que você quer e ter o repertório necessário para decidir se isso faz sentido lá no final. Produzir algo completamente original é cada vez mais difícil, assim. Muitas vezes o que a gente acha original é porque a gente não conhece a referência. Essa é uma frase do Austin Kleon que eu gosto de usar muito, assim. E eu acho que tem um equilíbrio entre consumir as referências e criar, assim. Quando eu consumo demais, eu tenho dificuldade de criar. Então eu tento sempre regular um pouco isso, porque se a gente ficar vendo toda hora, dá uma sensação de que tudo já foi feito. Existe um limite da inspiração. Para conseguir estar constantemente criando coisa nova, eu acho que tá muito sobre combinar coisas que são completamente distintas, assim. A gente falou muito sobre a importância de consumir boas referências. Eu, como um criador de conteúdo, é óbvio que eu consumo muito conteúdo de outros criadores, mas eu acho mais importante consumir conteúdos que são completamente diferentes do que eu tô querendo criar. Um lado mais de design gráfico, de filme, de música, e tentar trazer aqueles elementos criativos que eu visualizei ali pros conteúdos de curta duração que eu faço pras redes. E aí, naturalmente, eu sinto que eu consigo ir pra um lugar um pouco mais original, porque eu tô bebendo de fontes que são muito diferentes dessa que eu tô criando. E aí, só por passar por esse filtro de, gostei muito da ideia desse filme de 2 horas e pouco. Como é que eu trago uma visão desse conceito pra falar de conteúdo curto? Só por passar por esse filtro já leva para um lugar um pouco mais original. As ferramentas fundamentais que eu trabalho hoje, eu estou trabalhando com elas há algum tempo. E eu vejo uma evolução e, naturalmente, eu tenho mais experiência com elas, o que faz com que eu consiga tirar um proveito muito maior. E eu estou sempre colocando coisas novas. Muitas não ficam, porque elas tendem a ser substituídas constantemente, mas se aprofundar nas ferramentas é algo muito importante, assim. Eu costumo falar que a gente está meio viciado em novidade, assim. Toda hora tem uma ferramenta nova que você precisa testar e como é que você não testou ela. Só que muito do trabalho de qualidade, ele vai na profundidade que você tem com as ferramentas. Eu sempre faço um comparativo com câmera fotográfica, seja para filmar. Você tem a melhor qualidade quando você conhece bem aquele equipamento. Não é só porque tem uma melhor e nova. Se você não se aprofundar nela, você dificilmente vai ter um resultado legal. Então essa profundidade eu acho que é muito importante, assim. Como uma pessoa que lidera uma plataforma de treinamento, eu preciso mostrar que eu sei fazer. Não só que eu sei ensinar, meio um paradoxo, mas não só porque você está ensinando que você sabe fazer. Então, o conteúdo que eu publico hoje, eu acho que ele acaba virando a maior prova social possível de que eu consigo ensinar você a fazer aquilo. Então, independente se você for olhar minhas redes, eu faço pouco conteúdo vendendo Cria. Eu faço muito mais conteúdo mostrando os experimentos com IA, os trabalhos que eu faço com as marcas. E, naturalmente, quando eu falo do Cria, eu tenho isso como prova de que é possível aprender, assim. Então, uma coisa está completamente ligada à outra. É o coração de um negócio hoje e a capacidade dele de gerar conteúdo e atração para isso, assim. Tá muito ligado ao repertório e a capacidade que você tem de fazer aquilo se conectar com as pessoas, né? Que é, surgiu uma ferramenta nova, agora é possível trocar pessoas num vídeo, numa imagem. Quais são os exemplos que você vai colocar ali? Às vezes é mais importante que a ferramenta, porque esses exemplos têm a capacidade de reter a atenção delas, assim. Então acho que a originalidade está muito em fazer essas combinações não tão óbvias e fazer essa mistura do o que é familiar, seja uma figura conhecida, com o que é completamente inesperado, que tem a ver mais com tecnologia ou com uma linguagem específica, assim. Então eu sempre tento dosar um pouco as ideias vou pegar uma coisa que todo mundo conhece, mas vou colocar num contexto que ninguém nunca viu, por exemplo. E aí, naturalmente, acho que a gente consegue ir para lugares mais originais. E, especificamente pro meu tipo de conteúdo, que é ajudar as pessoas a entender e utilizar ferramentas de IA, tá muito ligado com pra que isso? Pra que serve isso? Tá aqui, agora é possível fazer tal coisa com tal ferramenta. Isso quer dizer que
no seu negócio você pode fazer esse tipo de coisa. Então, tentar trazer exemplos mais tangíveis, mais práticos, que a pessoa consiga visualizar de fato o que aquela tecnologia significa. Agora você pode criar modelos virtuais. Beleza, mas como você utiliza isso para o seu negócio sem perder a autenticidade? Trazer isso para o contexto e trazer exemplos familiares é uma coisa que sempre ajuda, assim. Sobre o uso da IA versus os processos humanos, eu não sei mais, no sentido de que acaba ficando tão fluido a forma que você trabalha com IA, que muitas vezes é até difícil de rastrear de onde veio a ideia, assim. Eu faço um paralelo com uma sala de brainstorming, uma sala de roteiro, onde várias pessoas estão dando suas ideias e no final você chega num produto criativo, assim. É difícil de rastrear exatamente de onde veio quando ela flui de maneira mais orgânica. Eu acho que o trabalho criativo com a IA tem um pouco disso. Todos os trabalhos que eu faço hoje envolvem longas conversas com um ChatGPT ou com um Gemini. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu escrevo o meu roteiro inteiro, falando de um vídeo, por exemplo. Eu escrevo o roteiro inteiro, abro um Docs e escrevo ele inteiro. Mas ele foi totalmente influenciado por todas as ideias e trocas que eu fiz com a IA. Eu faço muito trabalho manual, mas ele é sempre influenciado e colaborado com a IA de alguma maneira. Então eu acredito muito nesse processo co-criativo com a inteligência artificial para todas as etapas. Algumas ficam muito evidentes, como fazer uma imagem, animar uma imagem em formato de vídeo, que é óbvio, eu coloquei ela na IA e coloquei um prompt. Algumas ficam menos evidentes, como o pensamento de uma ideia, um roteiro ou até mesmo uma estratégia. A gente fala muito sobre inteligência artificial e é claro que a gente tem que aprender e utilizar muito as ferramentas, mas eu acho que é muito importante cada vez mais a gente treinar as nossas habilidades que não estão ligadas ao uso de ferramentas e de IA, que no meu ver está muito conectado com o pensamento criativo e com o pensamento crítico, assim. A gente precisa trabalhar mais isso, a gente precisa entender como se expressar mais, como se expressar melhor, como entender o que a gente quer criar e, de um outro lado, entender como filtrar, saber se aquilo é realmente bom, qual o conhecimento que a gente tem absorvido recentemente que ajuda a gente a decidir, a ter uma tomada de decisão, a escolher uma imagem ou não a outra. Eu acho que são as habilidades humanas bem importantes para a gente desenvolver hoje, porque as ferramentas vão ficar cada vez mais fáceis, cada vez melhores, cada vez mais rápidas e cada vez mais baratas. Mas por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo é muito importante e como a gente vai utilizar elas é uma habilidade cada vez mais criativa e mais importante.